Fala galera, sejam muito bem-vindos e hoje eu tô aqui pra gente poder falar sobre os updates do Framer. Quem acompanhou o evento aí do Framer Spring viu que tem muita coisa top pra vir e claro, teve a nova atualização do recurso de 3D Transform. Se você não participou do evento, não tem problema, porque hoje eu quero mostrar pra vocês tudo que o 3D Transform pode te proporcionar, como que utiliza, como é que funciona. E basicamente é um novo painel no nosso cantozinho direito, chamado de Transform, e que dá uma margem e um mundo muito grande de personalização. Então, a partir do momento agora, sem uma ferramenta 3D, nem nada do tipo, você consegue transformar os seus elementos, claro que ainda fica muito flat, né? Mas você consegue transformar elementos e componentes em 3D e isso ainda conecta com as animações, então você consegue, por exemplo, vai scrollando e os elementos 3D vão passando. Cara, isso é um grande diferencial que não tem nenhuma ferramenta no code. Isso aí foi um dos grandes game changes aí do Framer. E claro que eu não quero deixar de falar dos plugins que eles vão lançar. Cara, foi um bafafá a questão dos plugins. Por quê? Os plugins, ele é sensacional, principalmente porque você vai abrir uma margem para a comunidade contribuir com a ferramenta. Isso tem lados positivos e lados negativos, mas no Framer eu acho que vai ter mais lados positivos do que negativos. Primeiro porque a ferramenta ela já está muito bem construída, ela já está muito bem completa. Então você já tem sistema de multilinguagem, você já tem diversos recursos próprios, recursos nativos que eles te disponibilizam. Então você entregar agora na mão da comunidade os plugins vai ser sensacional. Eu vi algumas pessoas falando: ah, mas eu não quero que o Framer vire um WordPress. Não, isso nunca vai acontecer. Porque o WordPress, se você pegar o WordPress sozinho, ele não cria nada, ele não faz nada. Você começar a criar suas primeiras coisinhas, você já tem que conectar com um elemento, já tem que conectar com um plugin, já começa a gambiarra. No seu primeiro passo já é conectar com um plugin. O Framer não, ele é uma ferramenta 100% completa, tudo nativo. Você vai criar todos os sites, fazer todas as suas animações, tudo de forma nativa. E agora os plugins eles entram como se fosse um acessório para equipar o seu site. Caso você queira alguma coisa que a comunidade vai fazer, e normalmente a comunidade ela é sempre extremamente criativa, então vai acelerar muito a evolução da ferramenta, que vai permitir muitas APIs, muitas integrações, talvez e-commerce, melhorias em formulários. Eu acho que muita coisa vai agregar para o Framer a ideia dos plugins. Caso você não queira usar o plugin, eu acho que você não vai precisar só não usar o plugin. O Framer de forma nativa, ele vai te entregar todos os recursos que você precisa, então vai ser meio que um plus. E o Framer ele tá com muitas funcionalidades para serem lançadas, então eu acho que eles não vão ficar parar de criar alguma coisa porque a comunidade já tá fazendo isso. Não, eu acho que pelo contrário, o Figma ele sempre caminhou bem, mesmo tendo os plugins, ele sempre tá evoluindo. Teve a parte dos variables, o dev mode, cara, eles estão evoluindo muito. Eu acho que o Framer também não vai ficar para trás nesse sentido. Mas agora vamos chega de falar e vamos ver realmente na prática. Eu deixei aqui os dois sites dos updates. Sempre que você quer acompanhar algum update do Framer, você pode, tá? Vem aqui em recursos, updates, e vai ter todos os updates que o Framer lançou. E é update, tá? Eles estão sempre lançando alguma coisa nova. E nesse caso agora foi o 3D Transform. Você pode ver, inclusive, o vídeo da comunidade deles, mas não precisa, porque tudo que eles entregaram aqui, eu vou entregar nesse vídeo também. E o vídeo dos plugins, available later this year. Então, resumindo, ainda vai ser lançado. E eu achei bem legal, só colocando esse vídeo para vocês poderem assistir, que eles entregam um pequeno spoiler aqui. Aí, ó, welcome to HubSpot, create your very first form or monitor your site traffic below. Então, resumindo, eu sinto que eles estão pensando que os plugins vão criar as integrações talvez de form. Talvez eles querem fazer isso, porque você criar um formulário talvez nativo que já integre com todos tem uma complexidade. Eu não sei se talvez você ter cada plugin para a integração que você precisar pesaria menos. Talvez pode ser, não sei, posso estar falando besteira, mas eu vi isso aí como um spoiler de New Form junto com o HubSpot. Eu achei isso aqui bem interessante, no sentido que eles estão pensando, né? Mas vamos lá. Agora aqui eu criei inclusive já um painel para a gente poder brincar. Vou puxar um cardzinho aqui para vocês poderem visualizar, só para a gente poder primeiro falar sobre o Transform. A primeira coisa que é, se você criar qualquer card e clicar nele, você não vai enxergar o Transform aqui, a não ser que ele esteja dentro de um desktop. Colocou dentro do seu desktop,
Aí você vai scrollar aqui para baixo e você vai ver esse painel aqui de Transform. Aqui eu vou colocar só uma imagenzinha para a gente poder visualizar um pouco melhor. Então, ó, a gente tem esse cardzinho aqui, por exemplo. E agora, o que é o Transform? É basicamente você poder brincar em escala. Escala é basicamente o tamanho, certo? Então, do card. E isso é muito legal, porque quando a gente estiver no modo 3D, você fazer esse scale se torna muito mais fácil, tá? O Skill. Então, você vai poder rotacionar ele, tá vendo? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E começa já a ficar um pouquinho já em formato realmente 3D. Você pode remover cada um desses. O mais falado, a rotação. A rotação 2D, ela é comum, beleza. Só que agora eles colocaram o painel de 3D. Então isso foi um grande diferencial. Você poder rotacionar um card em flip. É como se... Aqui, ó, como ele fica de cabeça para baixo. Porque você tem o front e o back, né? Então seria a frente do card e o back aqui, ó, ele voltando de fato. E além disso, você tem o eixo Z e o eixo X, tá vendo? Só que o mais legal é que você colocando o seu card aqui em perspectiva, ele ainda fica muito 2D, muito flat. E eles colocaram um painel de perspectiva, tá vendo? Ó? E aí, quanto menos perspectiva, mais 3D fica, né? O mínimo que tem é de 500. Olha como ele realmente ativa o 3Dzão mesmo. E quanto mais perspectiva, ele vai ficando mais flat já de novo. Então o default deles é de 1200, que vem por padrão, tá vendo? Já dá uma suavizada. E aí você vai ter o Orange, que é isso aqui, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre só que eu não quero explicar ele aqui, mas você vê que ele vai se rotacionar, beleza? E você vai ter o Backface, resumindo. Quando eu rotar... deixa eu voltar aqui, só para vocês poderem enxergar o que eu tô falando. Quando a gente faz um flip, então, ó, eu vou girando, ele mostra a parte de trás. A partir do momento que eu dou um Backface Hidden, ele não vai mais mostrar a parte de trás do meu componente. Vale falar o seguinte: a partir do momento que esse componente tem algo a mais, então imagina que a gente coloca aqui, ó, quarto B. Eu gosto muito de fazer na prática, assim, esses aulões que vocês entendem realmente a parada acontecendo. Vou jogar aqui quarto B, sei lá. Imagina que esse quarto B ele tá dentro do nosso card. Tá vendo aqui? Então a gente tem o nosso quarto B, ele tá dentro do frame card, certo? Se eu venho aqui e dou um overflow, ó, parte de trás, hidden, sumiu tudo, beleza? Agora, se eu coloco esse quarto B ainda dentro de um outro frame, e agora, ó, eu rotaciono ele e tiro o hidden, ele ainda vai fechar pegando o pai, porque você tá finalizando com um frame global, beleza? Senão não tem problema nenhum. Deixa eu voltar aqui pro normal, peraí, beleza? Agora, você vai ver uma funcionalidade que é extremamente importante, que é o Depth, que é basicamente a questão de profundidade. Deixa eu voltar o nosso cardzinho aqui, nessa minha rotação. E ó, o Depth, basicamente ele permite que a gente faça algo, o que tem dentro se mover, tá vendo? Ele tem que estar em perspectiva sempre, pra gente poder fazer com que isso funcione, o Depth. Tá vendo? Agora, deixa eu deixar mais ou menos assim. Eu só tô mexendo no card, tá vendo? Se eu quero colocar um Depth no texto, então eu poderia clicar no texto, vir em Transform, e agora eu vou colocar, por exemplo, o Depth. Só que ele não tá pegando, porque pro Depth funcionar, que seria bem que profundidade, ele teria que estar com perspectiva. Então, ou eu colocaria a perspectiva aqui, ó, e agora ele funcionou, tá vendo? Mas eu não quero que isso aconteça. Ou você vai ver que lá no seu painel de Transform existe uma característica, né, um atributo chamado de Preserve. Ele funciona exatamente para isso, para você falar que eu quero que preserve em tudo o 3D. Agora, eu aplicando nesse e indo lá no meu quarto B,
Você vai ver aqui, ó, o dip não funcionou. Então, se eu quero que ele funcione, eu preciso pelo menos aplicar no meu frame Preserve 3D. Pronto, funcionou. Ele é como se fosse, eu sinto muito, olha, agora ele está funcionando a ideia do 3D dele para frente. Ele me lembra muito o Overflow Visible. Quando você está utilizando um stick, cara, se você não colocar Overflow Visible em cada um dos wrappers, que seria as camadas que estão, não vou falar engolindo, né, mas que estão dentro daquele lá, ele não funciona. Então, eu criei uma navbar e eu quero que o stick funcione, eu preciso colocar Overflow Visible em cada um, né? Então, eu vou na camada de que ele está dentro, depois da próxima, até chegar lá no desktop e colocar Overflow Visible. E aqui eu acho a mesma coisa, mesmo a gente colocando a questão do Preserve e tudo mais, se eu colocar o não, olha o que aconteceu. Ele voltou lá para trás. Eu tenho que preservar para ele funcionar, tá vendo? Preservar o 3D em tudo. Beleza, agora ele tá... E ele mantém a mesma camada e a perspectiva do meu pai. Então, isso é muito, mas muito legal. E aqui, ó, a gente tem o nosso dipzinho já criando a ideia de um card realmente em 3D total. Beleza? Ó, agora sim ele vai estar muito em 3D, né? O texto realmente pra frente. Agora vamos fazer umas brincadeiras, que é o seguinte, eles não atualizaram só o nosso transform. Eles criaram também no loop. Então, se a gente vir em effect, por exemplo, loop. Agora, o loop também tem 3D. Então, eu posso ativar o loop 3D, ó. Deixa eu tirar o da camada Z e colocar só no 360. Ele vai, inclusive eu vou tirar essa perspectiva só para você poder entender. Ó, ele vai ficar dando loop em 3D, ó. Tá dando loop em 3D. Eu posso, inclusive, tipo, beleza, vamos colocar aqui 5 segundos para ele dar um loop um pouco mais lento. Mas, ó, esse loop com a perspectiva 3D não tinha. Isso já foi mais um upgrade que eles trouxeram realmente para essa ideia do 3D. E você já olhando para isso, você já consegue perceber que dá para você fazer cards. Então, com a frente e atrás desse card, por exemplo. Exemplo. Vou pegar aqui no meu portfólio, sei lá, um projeto que eu fiz pro Joel. Imagina que eu fosse colocar ele no meu portfólio. Então a gente pega ele aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. E a do celular. E depois a gente fosse trabalhar outro projeto. Vamos colocar aqui o da Bitso. Então, essa aqui seria a frente. Opa. Pronto, frente. E aí eu queria que outra coisa fosse atrás. Essa aqui. Ó, inclusive para fazer mais sentido, ó, a frente assim. Eu tô colocando dentro, né? Deixa eu tirar. Pronto. Ó, isso aqui é atrás, mockup. E essa aqui seria a frente, por exemplo. Imagina que a gente pegasse esses dois aqui. Vamos começar com o da Bitso. Eu coloco ele dentro do meu frame, certo? Deixa eu colocar ele dentro do meu frame. E deixa eu reduzir também um pouquinho o tamanho dele, né? Vou deixar mais ou menos aqui. Legal. Agora, imagina que ele é um projeto... Vou até reduzir um pouquinho mais. Pronto, tá aqui. Se eu coloco um loop nele, ó, Effects, Loop, coloco aqui um 3Dzinho, tiro o eixo Z, 360, colocar aí por 4 segundos. Ele vai ficar girando, só que ó, ele vai ficar de cabeça para baixo na parte de trás. E primeiro que ele também não parece muito... Olha como ele tá realmente flat, né? Então eu posso vir aqui no Transform e já dar uma perspectiva para ele, ó. Ó, olha como ele já tá rotacionando numa perspectiva muito melhor do que a de antes. Cássio, eu não consegui enxergar. Vamos colocar dois iguais e o de baixo com a perspectiva ativa, o de cima não. Tá vendo? Cara, dá um diferencial absurdo. Agora, além de ele estar na perspectiva, o que eu posso fazer é o seguinte.
Imagina que eu não quero que ele mostre a parte de trás. Então eu posso vir aqui, ó, dar um backface, hidden. Então, ó, quando ele girar, pum, parou de aparecer. Agora eu poderia vir e conectar o card de trás. Então, resumindo, esse aqui eu quero que apareça só na parte de trás. Legal, tem o mesmo tamanho do outro e tudo mais. Posso vir aqui no Loop Effect, copiar. Então, isso aqui já é um atalho muito legal para vocês. Clica com o botão direito, Paste, Effects. Então, a gente vai começar a girar também igual ao outro. Vou vir aqui e no Transform eu vou dar uma perspectiva também para ele ficar aí muito melhor. Legal, já tá bem mais legal. E agora eu posso falar também para ele a mesma coisa. Eu posso falar que o backface eu quero que fique hidden. Então, ó, começou e os dois sumiram. Agora, imagina que eu quero que comece com esse e esse aqui finalize. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um em cima do outro. Deixa eu colocar só essa imagem aqui. Opa. Eu quero que esse fique por cima, tá? Tava procurando um sentido back, mas beleza. Então, ó, se eu deixar por cima, os dois sumiram. Agora eu posso vir na minha de baixo e aí eu consigo falar para ele já que ele já começa na rotação 180. Então, resumindo, ele já começa com o para trás sumido. Quando o outro for sumir, ele vai aparecer. Então, ó, entrou. Agora esse aqui apareceu, porque ele começou com 180. E a gente tem agora um card 100% em 360 graus. E isso é muito legal. Agora, o melhor de tudo é que a gente poderia, por exemplo, colocar dentro de um frame só. Nem precisaria, por exemplo, de tantas animações, né? Eu poderia remover essas animações e conectar ela só em um frame único. Então, ó, Paste, Effect. Aqui, deixa eu ver se ele vai girar. Legal. Esse aqui, ó. Deixa eu colocar, ó. Effect. Opa. No Transform. Preserve 3D. Perspectiva. Para ele preservar o que estava lá. Você viu que ele não tinha. No início ele não pegou o que estava dentro. Aí depois que eu falei preserva, aí ele funcionou. E agora que você tem um frame desse aqui, por exemplo, cara, a gente pode brincar de várias formas. Eu poderia transformar ele em um componente, tipo projeto Bitsu, e a gente poderia agora fazer variantes. Então, ó, imagina que esse aqui do Joel já entrasse aqui. Agora eu já posso vir, ó, reduzir ele. E o melhor é que eu nem precisaria fazer isso, ó. Se eu fosse no meu componente e criasse uma variante, só venho na variante e começo a mudar as imagens. Então, ó, vou lá no do Joel J. Acho que se eu copiar, será que eu colo? E dou um Ctrl V. Ele já mudou. Agora eu vou nessa aqui. Pego o meu mockup. Copio. Beleza. Dou um Ctrl V. Já colou. Se eu der um play, tá? Deixa eu ver se ele tá com... Inclusive, talvez esse aqui, até aqui ele pode ter parado de funcionar. Legal, porque eu transformei ele em um componente. Então é bom sempre que você transformar no componente, ó, ele perdeu a ideia da variante aqui ter o transform. Então eu não quero que isso aconteça. Eu posso vir aqui e colar nesse frame aqui o Paste Effect nele. Legal. Aqui ele já pegou também, já tirou da minha variante. E nele eu dou um Transform Preserve 3D. Posso colocar perspectiva também. Já está indo para minha variante. E nas minhas imagens, Backface Hidden. Beleza. Então provavelmente agora vai funcionar normalmente. Pronto, eu tenho agora um componente. Se eu dar uma olhada no do Joel, funcionando também. Então imagina isso para um portfólio. Agora imagina só se a gente comba isso, você começa a combar, não só com as animações e o transform, mas de várias formas possíveis. Então, exemplo, eu coloco aqui, estou criando um portfólio
E aí eu coloco, sei lá, Bitso. Vou colocar aqui 180, não, aí tá demais. Vou até, ó, vou ligar aqui o layout, deixar centralizado. Jogo o primeiro Bitso, vou jogar o segundo Joel J. Legal. Vou jogar um frame entre eles dividindo. Colocar a cor branquinha, uns 10%. Deixa eu ver se tá dando pra enxergar. Ó, ele tá bem de leves, né? Deixar um pouquinho maior. Deixar 100%. E vou aumentar esse gap aí pra 64. Então, ó, você já tem vários projetinhos aqui. Imagina quando eu passar o mouse em cima da Bitso, ó, eu posso usar o cursor Effect, que quando eu passar o mouse em cima da Bitso, então eu trago o componente Bitso, ele vai dar um replace, não, quero que, ou ele follow com a transição. Se eu colocar um follow, ó, ele fica me seguindo. Se eu for pro do Joel J, mesma coisa, ó, posso dar um custom cursor, replace, e eu já uso a variante 2. Olha a diferença, follow, o replace, ele virou o meu mouse. Aqui no caso eu vou querer que ele só dá um follow. Aí, ó, a pessoa tá passando pelos seus projetos, caraca, que massa, nossa. E aí ele poderia clicar e ir pra página só desse projeto. Então, ó, isso aqui pra tudo, né? Se você quiser fazer um blog e mostra as notícias, isso aqui é só uma ideia do que realmente você pode fazer e que são infinitos. Aí eu poderia ter vários projetinhos aqui já funcionando em tempo real. Isso já daria um resultado bem legal. Outra coisa que você pode fazer é que a partir do momento que você... Deixa eu mostrar para vocês. Eles colocaram a ideia do Transform até nos componentes interativos. Então, ó, se eu coloco um componente ticker da vida aqui. Então, ó, fill, vou deixar aqui 400. Vou trazer aqui, vamos alternar agora, né? Vamos colocar o do Universal aqui na minha tela. Pronto. Se eu linko o projeto do Universal aqui, vou até deixar um pouquinho maior porque eu quero realmente fique maior. Agora dá para reduzir um pouquinho aqui. Beleza. Vou trazer mais alguns projetos para a cena. Vou puxar aqui o da QIFI. Aqui, legal. Vou jogar o da QIFI para cá, só para vocês poderem entender. Só mais um, 3. E vou puxar esse aqui, que eu gosto demais também desse projeto. Vou colocar essa aqui. Pronto. Então, ó, aí eu peguei 3 projetos. Isso aqui serviria para qualquer um, tá? Galeria de foto, o que vocês quiserem. Venho aqui no meu componente ticker e começo a colocar meus componentes. Beleza, isso aqui você já sabia. Ele vai ficar passando, o componente ticker, ele te permite que os seus objetos fiquem passando ali na sua tela. Agora, a questão maior é que eu posso vir no meu componente ticker e ele me dá o transform. Então, se eu ativar perspectiva no transform e ainda colocar, por exemplo, um rotate no meu ticker, tá? Então, estou falando em 1. E agora eu colocar, por exemplo, ó, mais assim, o que vai acontecer? Cara, todos os meus projetos eles começam a se tornar em perspectiva e começam a virar em 3D. Cara, eu poderia colocar, mexer neles. Isso antigamente você nunca teria. Ó. Olha como é que tá meus projetos passando na tela, 100% em perspectiva. E isso não seria só pro nosso componente de ticker, né? Aí você vai ter pro slideshow, eles colocaram a mesma coisa. Se eu puxar um slideshow aqui, ó, conectar os meus componentes, ó, slideshow, legal. Se eu vim aqui no meu slideshow, tá, posso colocar tipo draggable, vou deixar mais ou menos 2 itens, só pra gente poder enxergar.
Vou no meu transform, vou dar uma perspectiva para ele e vou dar um rotate aqui, ó. E pronto, a partir de agora a gente tem um slide show em perspectiva. Cara, isso é muito top, tipo, começa a dar muitas possibilidades pra gente poder fazer. Olha como é que... Olha o slide. Olha só o estilo do slide que a gente está criando aqui no site, com zero código, zero nada, só brincando. Além disso, se a gente for no nosso componente de carrossel, a mesma brincadeira que a gente teria, né? Então, se eu puxo aqui o carrossel... Opa. Ativo o meu transform. Dou uma perspectiva para ele. Rotaciono ele no eixo 3D. Ele vai dar também a mesma ideia. Tá vendo? A diferença. Quando você tem um slide show que fica passando. E o carrossel não. Terminou o carrossel, né? Então, essa aqui já são algumas margens que eles começam a te dar de você realmente começar a brincar. Então, você começa a conectar o 3D, certo? Primeiro, o transform, junto com o 3D, junto com os efeitos, junto com os componentes que você já tem. Então, qualquer componente você deixa ele em 3D, consegue brincar e você consegue fazer muita coisa bem legal. Agora, por exemplo, esse card que a gente montou ali da Bitso, que ele fica girando. A gente poderia falar que quando eu passo o mouse em cima, o card ele gira e a gente começa a usar o front e o back também, poderia. Poderia deixar todo esse card aqui em 3D? Poderia, daria pra gente poder brincar aqui com os dips, algo um pouquinho mais na frente, que ele já venha com uma rotação e você enxergasse o projeto de trás. Cara, é infinito as possibilidades que vai te dar, beleza? Galera, era isso que eu queria trazer para a aula de hoje, mostrar um overview do 3D junto com o eixo de transform. Eu quero deixar isso aberto para vocês. Cara, o que vocês quiserem evoluir, o que vocês quiserem aplicar, tudo depende da criatividade de vocês, de referência. Olhem outros sites, provavelmente vocês vão ver muita coisa legal saindo. E tenta aplicar de fato no projeto de vocês, que vocês vão conseguir chegar em muita coisa legal. Beleza? Valeu, não deixa de mandar esse vídeo aqui para um dos seus amigos, compartilhar para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Valeu e até a próxima.